Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso tema maior, que é como me relacionar comigo mesmo. E hoje eu gostaria de falar sobre ansiedade. Por que falar sobre ansiedade? Por que eu busquei esse tema? Porque nós estamos vivendo uma época em que várias situações estão acontecendo, né? A pandemia, esses fechamentos, e abre, fecha, pessoas próximas a nós, né, indo para hospitais e UTIs, né? Inclusive, essa semana a gente recebeu notícia de uma prima da Cíntia, que está na UTI também, com um quadro bem delicado. Ela foi, na verdade, fazer teste para os filhos dela, e acabou tendo uma queda de pressão, e foi entubada, e está na UTI. Então, e com todas essas situações, nós acabamos ficando um pouco ansiosos. Então, eu busquei alguma coisa em relação a isso, para a gente entender um pouco como que é esse nosso vivenciar como cristãos, a ansiedade. Hoje até a Noeli, dentro do grupo, ela usou um dos versículos que, por acaso, estão na aula, né, que é sobre Filipenses 4,16. Não andar ansioso por coisa alguma. Mas como viver isso, né? Como nós podemos viver diante de todas as coisas que têm acontecido do nosso país, né? No estado, no mundo, e no nosso dia a dia, mais simples, né? Naquilo que a gente vive. Como não andar ansioso? Nós temos alguns versículos que falam sobre isso na Bíblia. E eu queria também estudar um caso, que foi o caso de Jacó, né? É um caso assim bem conhecido, uma história bem conhecida, mas analisado do ponto de vista da ansiedade, da doença mental, né? Porque é uma doença, quando ela chega ao extremo, é uma doença mental, uma doença da saúde mental, na verdade, assim, não que a pessoa seja doida ou qualquer coisa, mas ela tem um desconforto, uma situação não muito boa. Então, para a gente começar a falar ou pensar em relação à ansiedade, nós temos esse versículo de Jesus, né, que está em João 16:33, e que diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo terão aflições. Essa palavra aflição, no grego, né, ela tem uma série de outras traduções possíveis para nós no português. Então, pode ser pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, esmagar, apertar ou sofrimento. Então, se a gente fosse fazer a tradução aqui, a gente poderia substituir a palavra aflições por qualquer uma dessas outras, né? Uma angústia, um estresse, uma adversidade, a própria aflição, né? Está ali, esmagar, sofrimento. Contudo, tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, claro, Jesus estava falando sobre o que iria acontecer também com ele, né, em relação à sua morte. Mas serve para nós, né? Nós teremos aflições, nós teremos tribulações, nós teremos estresse, nós teremos angústia, nós teremos adversidade em nossa vida. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Claro que não é fácil, não é uma coisa assim, eu vou ficar de boa, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não chego a ter crise de ansiedade, mas eu sou muito ansioso. Eu sou ansioso, por exemplo, para dar aula no TCL, eu fico muito nervoso, seja aqui online ou seja na igreja, então eu tenho uma ansiedade muito grande. Quando eu vou pregar ou fazer qualquer coisa, isso são coisas que me deixam muito ansioso.
ou vou fazer uma viagem, ou qualquer situação que saia um pouco da normalidade. Mas como eu falei, eu não chego a ter crises de ansiedade. Então, como eu falei, né, em grego a palavra para aflição é klipsis, que transmite a ideia de colocar muita pressão sobre alguma coisa. É utilizada para o esmagamento de uvas e azeitonas em uma prensa. Né? Para a gente ter o vinho, o suco de uva ou o azeite de oliva, né, precisa esmagar ali a uva e a azeitona. E para esse processo é usada essa palavra klipsis, que é a mesma palavra usada no Evangelho de João para indicar a aflição que Jesus se referiu. Então, imagine o tanto, né, de coisa que vem sobre a pessoa, sobre aquela situação que Jesus estava se referindo. A definição de ansiedade. Aqui ele é um imperador romano, né? Eu acho que é Décius o nome dele, nessa estátua. Você pode reparar que o semblante dele é um semblante cansado e de uma pessoa que está sofrendo, né? Eu só coloquei a imagem, até está no Wikipedia, né? Wikipedia, no verbete de ansiedade. Então, ansiedade é um estado psicológico e fisiológico caracterizado por componentes cognitivos, somáticos, emocionais e comportamentais. Esses componentes se combinam para criar uma sensação desagradável, normalmente associada ao mal-estar, medo ou preocupação. Então, ele praticamente envolve tudo que nós somos, né? Pode ser comportamental, pode ser emocional, pode ser cognitivo ou somático. E essa combinação nos cria, a ansiedade, né? Ela faz criar uma sensação desagradável, geralmente associada ao medo ou à preocupação. A antecipação do sofrimento, daquilo que virá. Na verdade, a ansiedade é isso, né? É nós estarmos preocupados ou estarmos antecipando alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, como eu falei, né? Eu fico ansioso para dar aula no TCL. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Foge ao meu controle. E eu fico preocupado que possa alguma coisa dar errado, né? Alguma coisa possa sair do meu controle. Por exemplo, a internet falhar aqui, vocês não conseguirem me ouvir, eu não ter a interatividade de vocês, ou a aula não estar bem preparada, por mais que eu tenha estudado. Tudo isso me faz sentir uma sensação desagradável, até o momento de iniciar com a aula. Continuando, né, a definição, a ansiedade é um estado de humor generalizado que ocorre sem um estímulo desencadeante identificável. Ela é espontânea, ela não tem um estímulo. Né? Como tal, é distinto do medo, que ocorre na presença de uma ameaça externa. Além disso, o medo está relacionado a comportamentos específicos de fuga e evitação, enquanto a ansiedade é o resultado de ameaças que são percebidas como incontroláveis ou inevitáveis. Ela é diferente do medo. Né? A ansiedade, ela está relacionada, e muitas vezes é confundida com o medo, mas ela é distinta do medo, porque ela não existe a ameaça de uma forma concreta. Ela é só um estado de espírito onde a pessoa espera que alguma coisa vá acontecer de mal. Então, quando Jesus fala, né, lá em Mateus, ou quando a gente lê em Filipenses, ou 1 Pedro, quando fala, não andeis ansiosos, é nesse sentido, não é questão de não ter medo, mas é não antecipar alguma coisa que vai acontecer, e que às vezes você não sabe se é boa ou é ruim. Por quê? Porque nós percebemos as coisas como incontroláveis. Quando Jesus está falando sobre a ansiedade, né, ele está falando
no Sermão do Monte, ele fala, olha, vocês ficam preocupados com o que vão comer ou vão beber. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Principalmente, por exemplo, na situação que nós vivemos agora. Né? Pessoas perderam o emprego. Pessoas têm loja, têm comércio, têm serviço, e que estão fechados e não conseguem manter. Como que eu vou manter? Então, a ansiedade vem, porque nós não sabemos e não conseguimos controlar as ações que vão ocorrer no futuro. E da maneira como está posta a pandemia, nós não conseguimos nem saber se daqui a um ano as coisas estarão normais. Não sabemos se nós poderemos estar na igreja nos reunindo daqui a um mês. Ou se vai ser uma coisa mais normal, nós não estarmos em conjunto, vivendo a experiência da troca de afeto, a troca de abraços, a troca de carinho, a troca de palavras ao vivo, porque nós não sabemos como vai se desenrolar a pandemia. E isso tudo gera a ansiedade, porque nós não conseguimos controlar. E também é inevitável que isso aconteça. A ansiedade também é uma reação normal ao estresse. Pode ajudar uma pessoa a lidar com uma situação difícil, por exemplo, no trabalho ou na escola, levando a lidar com ela. Quando a ansiedade se torna excessiva, ela pode ser classificada como um transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim, mas quando ela é excessiva, sim, ela se torna uma coisa ruim, porque ela se torna um transtorno, né? Um transtorno de ansiedade, e isso é uma doença. Então, uma pergunta para nós refletirmos agora, até se você quiser escrever no chat, ou quiser falar, o microfone de você está aberto, tá? É só clicar em cima do microfone para tirar do mudo. Mas eu até gostaria que alguém participasse, né? Como que você lida com as situações difíceis do dia a dia? Vejo que, claro, tem uma mulher, né, que está com a pia tomada de louça e acho que tem mais coisas a fazer ali, tem uma criança no fundo e ela está parecendo numa situação que ela não tem controle, que ela está desesperada. Como que você lida com essas situações? Vamos ver quem vai falar, se alguém vai falar, senão eu vou perguntar também, vou fazer igual lá na igreja, lá ao vivo. Noeli. Oi. Consegue falar para nós ou escrever no chat? Eu leio? Você está me ouvindo? Estou. Ah, então tá. Como que eu lido com a ansiedade? Com as situações difíceis do dia a dia. Depende do grau da dificuldade. Eu acho que o grau da dificuldade interfere, né, na forma como você lida com ela, como eu lido com ela, né? Normalmente eu tento resolver, enfrento, mas pelo que eu sou ansioso, eu sou muito ansioso, muito ansioso. E principalmente em algumas questões assim, familiares e tudo, né? Aí tem vezes que você não controla mesmo. E quando você vê, você já está prevendo a catástrofe que nem começou a se formar, você está lá já, né? E aí eu sou uma pessoa muito, muito fechada para abrir isso, então eu acabo sofrendo mais e eu tenho reações físicas, né? Eu tenho gastrite, eu sofro fisicamente por causa da minha ansiedade. Apelo para Deus, né? Apelo para Deus, oro, peço para Deus tirar, me acalmar, mas é um mal. O Ioan tá chorando. Então a Cíntia tá ansiosa, foi ver o Ioan. Não sei se escutaram ou não, mas vai sair aí se escutaram. Então, realmente cada um de nós tem uma forma de lidar com essas situações difíceis. Para alguns, por exemplo, né, esse quadro não representa nada, né? Porque realmente a pessoa não está
muito ligando para isso. Mas para algumas pessoas, para algumas mulheres, isso é um transtorno, é uma situação complicadíssima. Como a Noeli colocou, depende da gravidade da situação. E às vezes a situação não é grave, mas você faz ela ficar num tamanho um pouco maior porque você está passando por uma situação de ansiedade, né? Por uma crise de ansiedade. É difícil, por exemplo, a gente lidar com uma perda, né? A perda sempre ela é traumática, seja perda de emprego, perda de um ente querido, qualquer tipo de perda ela é traumática. Mas é um caso concreto e real, porque você já vivenciou aquilo. Então você acaba passando por um período de luto, de aceitação, e você vai moldando a tua vida para voltar aos trilhos, né? Seja, como eu falei, por exemplo, a pessoa que perde o emprego, o primeiro impacto é um impacto de choque. Mas você passou por aquilo, e você nem esperava e não controlava. E você vai vivenciando, você passou pelo luto, você começa a procurar um novo emprego, e você vai atrás de conseguir se manter de alguma forma, e você chega num momento em que você está com a situação resolvida, né? Pode demorar menos ou mais, mas você vai resolver. Já não saber que você vai perder ou não o emprego, né? Por uma situação qualquer dentro do teu trabalho, eu fiz uma coisa aqui e eu acho que eles não gostaram e vão me mandar embora. Então, até o momento que isso aconteça, acaba criando, e como a Noeli colocou, algumas reações até no nosso corpo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós não temos como controlar aquilo, e isso vai trazendo reações para nós. Aqui, nessa figura, né, que a gente está usando como parâmetro, a situação já está posta. É uma situação difícil, mas já está posta. Já é realidade. Né? A ansiedade aqui é por como vou fazer as coisas, mas ela já está posta. Com base nisso que a gente viu agora, eu queria analisar, então, como eu falei, uma análise de um caso, né, um estudo de caso de Jacó, que depois você pode ler, que está lá no capítulo 32 e 33 do livro de Gênesis, né, que vai falar da situação de Jacó retornando para encontrar com Esaú. Se você ler, né, e eu espero que você leia depois, esse capítulo, você vai perceber que Jacó sofreu por antecipação, ao receber a notícia que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. É um caso clássico de ansiedade. E como Jacó lidou com essa situação em que ele se encheu, ou encheu-se de medo, e foi tomado por angústia? Como que ele lidou? Né? Veja, ele falou, olha, acabou aqui com Labão, deu tudo certo, eu já estou rico, pegou as esposas, servos, filhos, os bois, os camelos, tudo que ele tinha, e vou voltar para casa. Eu quero voltar para onde meus pais viviam, para o meu lar, para o lugar onde eu nasci, eu vivi e eu gosto de lá. E eu quero voltar para lá. E ele se põe ao caminho. E chega no momento que ele está pronto, ou próximo, de encontrar-se com Esaú. E Esaú sabe, recebe a notícia que Jacó está chegando. Esaú sai com 400 homens. E essa notícia chega aos ouvidos de Jacó. Então, Jacó não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer no encontro dele com Esaú. Porém, ele já previu a coisa ruim, né? Ele se encheu de medo e foi tomado por angústia. E como que ele lidou com essa situação? Então, a própria Noeli colocou aqui, né? Orar é um bom começo em busca da paz e para o controle da ansiedade.
lá nos versículos 9 a 12 do capítulo 32 de Gênesis, tem a oração de Jacó. Então, orar é um bom começo em busca da paz e para o controle da ansiedade. Diga a Deus que você está preocupado e com medo por causa das incertezas do futuro. Se mostre vulnerável e reconheça que você não é capaz de controlar tudo o que acontece à sua volta. Seja específico em seu pedido. Mostrar vulnerabilidade, ou se mostrar vulnerável. Esse eu acho que é o grande ponto das pessoas que são ansiosas. Assim, né? Eu estou fazendo terapia. Na sexta-feira eu comecei, fazem 2 semanas que eu comecei a fazer terapia. Com, não sei como é que chama, se é psicólogo. Acho que é psicólogo. Ele é psicólogo, sim, mas ele é pastor também, da Igreja Batista, e ele mora em Rondônia. Por que eu procurei essa pessoa? Porque ele foi meu professor quando eu estudei no Betânia, que eu fiz teologia. No Betânia ele foi meu professor. Ele era aqui de Curitiba, ele estava aqui em Curitiba, ele era de Rondônia, ele veio, fez o seminário aqui, acabou casando aqui, trabalhava na AD Santos, que é a Livraria Evangélica de Curitiba. E ele era professor lá no Betânia. E a gente construiu um relacionamento. Então eu soube que ele era psicólogo, né? E eu procurei ele, então, porque é uma pessoa com quem eu confio. E eu comecei a fazer esse processo agora de terapia. Por quê? Porque, em virtude daquilo que aconteceu comigo em dezembro e novembro, que foram o Covid, depois o infarto, eu comecei a perceber algumas coisas que eu precisava alterar no meu dia a dia. Uma delas é o estresse, e outra é a questão de eu querer controlar todas as coisas. Na primeira conversa, ele falou, você é controlador. Daí assim, ele falou, quem não é controlador, né? Mas, claro, você tenta, talvez, evitar que as pessoas percebam isso em você. Porque, né, você vai conversando, e é interessante que essa conversa com esse psicólogo é uma informalidade quase, né? Ele pergunta, como que está o ministério, como é que não sei o que, a igreja, e você continua, e você tem visto alguém, não sei mais quem, e tal. E ele vai fazendo algumas perguntas que você não percebe. E no final ele falou, olha, acho que a gente precisa trabalhar, primeiro ponto, essa questão de você ser controlador, de você querer controlar todas as coisas, de você querer que as coisas se encaixem na sua agenda, no seu projeto, né? Seja a Cíntia, os meninos, o teu trabalho, a igreja, todas as coisas que você quer que tudo se encaixe. E isso, para mim, é difícil admitir. E isso também pode ser, segundo ele, né, uma das causas da minha ansiedade. Por quê? Eu quero controlar todas as coisas. E no caso de Jacó, que é o que nós estamos estudando aqui, ele não tinha como controlar a situação. Ele não sabia o que ia acontecer na hora que ele encontrasse com Esaú. E se Esaú matasse ele? E se Esaú matasse os seus filhos? Ou tomasse as suas esposas ou as suas servas? Se deixasse ele na miséria? Ele não sabia o que ia acontecer. E por não conseguir controlar o futuro, ele se encheu de medo e de aflição. Então, o ponto da oração também tem muito do que nós podemos chegar até Deus e dizer para Ele que nós estamos preocupados. Não aquela oração que talvez a gente está acostumado a fazer e mostrar que nós somos super-homens da fé, ou super-mulheres da fé, e falar, Senhor, eu tenho fé, eu sei que as coisas. Não. Olha, Deus, tem uma promessa lá. O Senhor falou que seria uma grande nação. Mas acalme, Esaú. Estou preocupado com o que vai acontecer. Essa foi a oração de Jacó. E tem que ser a nossa oração, nós temos que ser sinceros com Deus. E nós temos que mostrar para Deus como nós estamos nos sentindo.
como nós estamos nos sentindo em relação às coisas que estão acontecendo, sobre o medo do futuro, a preocupação que nós temos de não saber como vai ser daqui um ano, ou daqui um mês, ou daqui uma semana, porque nós não sabemos, nós não conseguimos controlar, hoje muito menos do que antes. Claro que em nenhum momento nós conseguimos controlar o que vai acontecer. O próprio Tiago fala, né? Vocês fazem planos, falando, nós vamos visitar a cidade tal, amanhã vamos viajar, vamos negociar, vamos fazer coisas. Mas vocês deveriam falar, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Claro, nós não temos esse controle. Mas hoje, nós não conseguimos saber se as empresas estarão abertas daqui a uma semana. Se nós ainda teremos emprego daqui a uma semana, ou quantas pessoas estarão hospitalizadas daqui a uma semana. Então, ficou muito mais incontrolável a situação. E diante disso, nós temos que expor para Deus, Senhor, nós estamos com medo, eu estou com medo, estou preocupado. E eu não consigo controlar as coisas que estão acontecendo. Me mostra o caminho. O que eu preciso fazer? Qual é a solução para isso? Claro, a solução é confiar que Deus vai agir. Mas nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas. Nós precisamos trabalhar essa questão em nossas vidas. Depois de orar, o que Jacó fez? A crise de ansiedade, na verdade, decorria do fato dele ter enganado lá Esaú, né? Ele estava fugindo de Esaú quando ele saiu da sua terra, porque a mãe, muito esperta, né, quis que ele fosse abençoado no lugar de Esaú. Tudo bem que Esaú vendeu a primogenitura, mas toda aquela confusão do Jacó enganador, né, que é bem conhecido, e ele fugiu. Estava fugindo. Então, essa ansiedade decorria disso. Olha, tá vindo os 400 homens e o que vai acontecer? Então, ele pensou que Esaú não tinha, né, acalmado ainda o seu ânimo e ia matá-lo. E o que ele fez, né? Ele tentou apaziguar o seu irmão, planejando entregar bens para compensá-lo. A mudança de atitude, no caso aqui, foi uma forma dele enfrentar a ansiedade. Bom, antes eu passei a perna em Esaú. Eu enganei, eu roubei a sua não vou conseguir falar, mas é o direito de herança. Dificuldade para falar, né? Ele roubou. Então ele mudou a atitude. Olha, eu vou pegar aqui os meus bens, aquilo que Deus me deu, e vou enviar para meu irmão. Mudou a atitude. Nem sempre isso é possível, né? Mas, no caso de Jacó, essa foi uma das formas dele lidar com aquilo que estava acontecendo com ele, com a ansiedade. Tentou apaziguar o seu irmão. Bom, continua andando, né? Ele tem a luta com o anjo lá, né, que não é o foco hoje do estudo. As suas mulheres já estavam do outro lado do Jaboque. Ele passa e ele vai se encontrar com Esaú. E é interessante na história que ele faz o seguinte, ele coloca primeiro as servas, depois a Lia, e por último Raquel, com José. Ele faz uma sequência com os filhos. Ele fala, quem eu amo mais próximo de mim, talvez sobreviva. Mas também não é o foco aqui, né? Então, todos os pensamentos que Jacó tinha a respeito daquele encontro não se confirmaram. E Esaú recebeu um abraço e um beijo. Veja, todo o sofrimento que ele estava, né, vivenciando
Desde o momento que ele recebeu a notícia de que Esaú tinha saído ao seu encontro com 400 homens, não se confirmou. Não, Esaú chegou e me dá aqui um abraço, me dá um beijo e vamos tocar a vida. Vamos lá, eu vou acompanhar vocês e tá tudo bem, tudo normal. O que você quer com esses rebanhos? Não, eu quero te entregar. Não precisa, Deus já me prosperou aqui também, fica para você. Não, ele insistiu e compensou, porque havia uma mudança de atitude. Mas o sofrimento dele foi em vão. Primeiro, porque ele não tinha como controlar a situação, porque se Esaú não tivesse perdoado, não tivesse passado, não tivesse se arrependido, né, de tê-lo perseguido, não ia adiantar aqueles bens. Ele não tinha controle sobre a situação. E nada daquilo que ele pensou aconteceu. Se ele tivesse vivenciado o momento dele, o hoje, aquele momento ali, não, eu vou ao encontro dele. Eu não tenho controle. E volto a frisar, isso não é uma coisa muito fácil, né? É fácil até acontecer com a gente, né? Mas se ele tivesse vivenciado o hoje, não se preocupando com o amanhã, deixando ontem, o passado, as coisas que ele já tinha feito no passado, a ansiedade não teria ocupado lugar na sua vida. Então, viver o presente é uma ótima forma de nós vencermos a ansiedade. A própria Bíblia fala: cada dia basta o seu mal. Viva o hoje. Sofra com as coisas de hoje. Ao dormir, virá um novo dia. Não é fácil. É um processo. É algo que nós estamos construindo. Que nós devemos estar construindo. Haja com graça para com você. Haja com graça para com a sua vida. Seja gracioso com a sua vida. As Escrituras podem nos ajudar a lembrar da graça de Deus. Romanos 5:20, que nos diz que a graça de Deus é abundante. Não podemos eliminar o pecado, não podemos eliminar a ansiedade, não podemos eliminar as coisas que nós não controlamos. Mesmo se eu deixar a ansiedade, o pânico assumirem temporariamente o controle, posso retornar ao Senhor para obter graça sobre graça sobre graça. Em 2 Coríntios 12:9 nos diz que a graça de Deus é suficiente e que o poder de Deus supera nossas fraquezas. A ansiedade pode nos consumir tanto que às vezes parece o fim, mas Deus existe. A ansiedade também é decorrente daquela cobrança que nós fazemos de nós mesmos. A Noeli comentou, quando ela participou, a respeito da família. Para mim, a família é importante. Porque, como eu falei, eu sou controlador, então eu quero, se o dia que eu morrer, eu queria que tudo tivesse resolvido. Né? Tudo resolvido com o Matheus, tudo resolvido com o Johan, então tem que demorar para morrer, né? Tudo resolvido com o Léo, tudo resolvido para a Cíntia, todas as situações resolvidas. Então, isso me deixa ansioso. Mas também me deixa ansioso porque eu me cobro muito. Porque eu quero que as coisas saiam de uma maneira mais perfeita possível. Porque para mim é difícil dar aula? Porque eu acho que uma aula tem que ter qualidade. E às vezes eu não consigo chegar no padrão que eu me cobro. Porque para mim pregar é difícil? Porque eu acho que para pregação tem que ser algo extraordinário. E muitas vezes eu me cobro ao ponto de não achar que aquela pregação foi suficientemente boa para entregar para as pessoas. E isso causa ansiedade. Por que eu sou ansioso em relação ao emprego? Porque eu quero que as coisas aconteçam de uma forma perfeita, nível 10, né? E isso me deixa ansioso, porque às vezes eu consigo dormir. Não é porque eu estou passando por uma dificuldade financeira, muitas pessoas não conseguem dormir, ou são ansiosas em relação a isso, ou não é porque eu tenho uma doença,
Por mais que como eu falei no começo, que a prima da Cíntia está entubada, claro, isso é uma situação ruim. Nós tivemos uma situação agora há poucos dias do Johan ter uma infecção que nós não sabíamos o que era, né? Todos os exames não conseguiam ser conclusivos, e hoje até a médica, a pediatra dele ligou, falando que uma pediatra e nefrologista, né, que cuida dos rins, acabou falando que acha que é uma cultura que se criou no pipizinho dele ali, mas que não é interna, então, porque é muito pouco o número de bactérias para ser uma infecção interna, mas está ali, né, e nós não sabemos o que é. Mas isso também não gera ansiedade, porque a gente está buscando tal. O que me gera muita ansiedade é essas questões de ser perfeito, de ter a perfeição nas coisas, né? De fazer. Então, eu me cobro muito. E aqui, o que está falando é que nós devemos agir com graça para nós mesmos. Deus já nos deu a graça, né? Deus olhou para o Sidney e falou, poxa, eu vou perdoar os seus pecados. Ele achou graça diante de mim, dos meus olhos. Então, por que eu não posso agir assim comigo mesmo? E muitas vezes isso é um problema na nossa vida. Então, um conselho, e que eu tenho que tomar para mim, e que eu aprendi agora pesquisando para essa aula, que eu devo agir com graça para minha vida. Seja gentil com você. Tem uma pergunta, né? O que você vai fazer para ser gentil consigo mesmo essa semana? Lembre-se que nós estamos falando sobre relacionamento consigo mesmo. E como você vai ser gentil com você mesmo? Ser gentil consigo mesmo não é tão fácil quanto parece. No entanto, essa é uma prática importante no seu desenvolvimento. Ó, né, todos eu acho que estão olhando ali no chat, mas o que a Glória colocou aqui é uma coisa que eu preciso chegar, que é a questão de você não querer ser perfeito. Então, gostei da frase. Voltando, né, aqui. Ser gentil com você mesmo. O que você vai fazer para ser gentil consigo mesmo essa semana? Pense nessa pergunta. No final, você pode escrever eu coloquei algumas ideias aqui, né, mas você pode escrever no chat aí pra gente o que você vai fazer para você, para ser gentil para você. Então, algumas ideias de como fazer isso, né, de como ser. Comer a refeição que eu mais gosto. Né? Não à toa, que eu sou meio cheinho, né? Meio gordinho, tô caminhando. Às vezes o André tem me acompanhado nas caminhadas aí, né? Hoje fui à tarde, só eu e o Matheus demos uma caminhada bem leve aqui, mas estou caminhando. Mas eu gosto de comer. E eu gosto de comer a minha comida, né? Então, ser gentil comigo mesmo é fazer aquilo que eu mais gosto, que é comer uma refeição muito gostosa. Reservar um tempo para exercitar-se, né? Eu tenho tirado esse tempo, às vezes tenho de 6 horas da manhã, né? O André passa aqui em casa às 6 horas da manhã, ou como hoje eu tive que ir à tarde, porque eu não consegui dormir muito bem, estava um pouco ansioso ontem, então não dormi muito bem, então acabei acordando um pouco mais tarde e acabei indo à tarde me exercitar. Ler ou ouvir uma bela história, ou assistir um filme ou uma série. É importante isso. Você parar para ter um lazer seu, né? Eu gosto muito de viajar, mas né, não dá para viajar nessa situação que nós estamos, então vou me transportar a uma outra realidade assistindo um filme ou uma série. Ler um bom livro, ouvir uma bela história. Passar um tempo fora de casa sem nenhum compromisso.
Esse já fica um pouco mais difícil em relação ao Covid, né? Mas andar, como eu tenho andado, sem nenhum compromisso, pensando, sozinho. E por último, fazer uma lista de coisas que eu gosto em mim. Poxa, essa deveria ser fácil, né? Mas é difícil a gente pensar na gente. Como eu falei, como eu coloquei aqui, ó. Ser gentil consigo mesmo não é tão fácil quanto parece. A gente encontrar qualidades, para mim, pelo menos, é um pouco difícil. Porque sempre tem aquela questão, poxa, mas não é tão assim, você não é tão assim, né? Mas fazer essa lista vai me ajudar a tentar vencer aquilo que eu tinha colocado antes, o perfeccionismo. Né? Vencer esse estresse, essa ansiedade de querer ser perfeito. Espero que vocês coloquem aí depois alguma coisa que você vai fazer, ó, e esta semana, tá? Quem está participando do discipulado lá, nós, na lição 7, fala em 30 dias, né? Que tinha que fazer alguma coisa, nós começamos aqui, mas eu estou falando essa semana. O que você vai fazer ainda? Nós estamos na terça até sábado, o que você pode fazer para você? Não é para o teu marido, não é para o teu filho, não é para ninguém, nem para os seus pais, para ninguém, para você. Lembre-se do que diz o salmista, que Deus me salva porque Ele se agradou de mim. Deus se agradou de mim. Deus se agradou de você. E essa palavra é muito forte. Deus se agradou. Poxa, mas do Sidney. Deus se agradou do Sidney. A salvação de Deus não é apenas um presente útil, né? Mas é um prazer para Deus. Reflito sobre isso e lembro que se Deus pode se agradar de mim, eu posso fazer o mesmo. Se Deus pode se agradar de mim, eu posso fazer o mesmo. Não preciso ser perfeito. João 3, 15, 17, com certeza inclui um dos versículos mais famosos de todas as Escrituras. Mas com que frequência nos detemos profundamente nessas verdades? Que a fé em Deus nos traz vida eterna, que Deus veio para nos salvar, que Deus nos ama infinitamente. Quando eu tiro um tempo para realmente meditar nessas promessas, eu fico sem ar. Que palavras posso pronunciar para responder a esse dom da vida e do amor? Consigo reunir algumas palavras débeis, mas respondo principalmente em lágrimas. Posso ser gentil comigo mesmo, porque Deus foi primeiro gentil comigo. Deus enviou o seu Filho para me salvar. Deus me ama infinitamente. Ele se agradou de mim. Eu posso ser gentil comigo, porque Deus foi gentil primeiro. Estou devendo essa lista de qualidade para o meu psicólogo. Olha, não tem a intenção de substituir psicólogo, né? Mas é importante a gente começar a fazer isso. O que tem de qualidade em você? Aí o versículo que a Noeli colocou hoje, Filipenses 4:6. Diz que não devemos ficar ansiosos por nada. Saber como fazer isso deve ser um esforço pessoal. Como não ficar ansioso por nada? Como que nós devemos fazer? Porque, claro, temos a fé, devemos depositar a fé em Jesus e devemos depositar a fé em Deus, que Ele vai nos ajudar. Mas é um esforço pessoal nosso.
Nós devemos entender o que traz ansiedade para a nossa vida. E procurar trabalhar essas questões. Como eu falei, eu identifiquei algumas coisas, até com a ajuda de um psicólogo. Né? Nós temos pastores, pessoas na igreja que podem ajudar ouvindo, mas se você sente necessidade, procure um profissional. Eu vi essa necessidade em mim, e por isso eu comecei esse tratamento de conversa. Claro, procure, se possível, um cristão. Em primeiro lugar, né, mas como eu falei, temos pessoas na igreja que podem te ajudar. Se você está passando por uma situação de ansiedade extrema, né, até não vou nem falar depressão, porque aí já é um quadro clínico mesmo, mas uma ansiedade, e você pode procurar um dos pastores, pastoras, um dos líderes para conversar. Mas se você vê a necessidade, procure um profissional que pode te ajudar. Principalmente se esse profissional for cristão. Ele vai te direcionar no caminho de acordo com a palavra de Deus. É um processo, nós devemos aprender a fazer isso. Nós devemos aprender a não ficar ansiosos por nada. É um processo para cada um de nós. E para a gente encerrar, né, tem um roteirinho aqui que vai estar disponível depois para vocês no PDF, para você pensar já, né? Meditar em 1 Pedro 5,7. Como você respondeu a situações estressantes no seu passado e como você responderá após esse encontro. Por que Jacó estava ansioso? Né? É uma revisão. Quais foram as etapas para ele superar a ansiedade? E explique em suas próprias palavras como essas etapas podem ajudar. Isso é um devocional para você fazer aí durante essa semana. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, né? E na semana que vem nós vamos ter o último dessa série de cuidado com a gente mesmo, né? E depois nós vamos entrar, que vai ser o André e a Elaine, né? Com o nosso relacionamento com os outros, né? E eu gostaria de orar nesse momento, né? Para que nós possamos ter também o direcionamento de Deus em nossas vidas. Que você possa parar depois, né? Quando eu colocar ali no grupo, provavelmente amanhã eu disponibilizo tanto a gravação dessa aula para uma revisão quanto o PDF, e você parar e fazer essa revisão aqui, sabe? Vai ajudar você a pensar naquilo que nós falamos. E que você possa pensar na tua vida. Claro, nem todo mundo sofre como eu me expus aqui, né, como a Noeli falou também, e a Glória, né, pelo que eu vi, a Fábio também colocou, em relação à ansiedade, mas se você sofre, procure dar uma olhada de novo, né, na história de Jacó, olhe aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, olhe 1 Pedro, olhe Filipenses, procure meditar nessas palavras, né? Como a Fábio falou ali, né, a atividade física, ela resolve essa questão, ela te ajuda. Então, se você era como eu, sedentário, né, não andava nem 1.000 passos por dia, né, aí eu baixei um aplicativo lá, diz que eu tenho que dar 8.000 passos por dia. Ontem, por causa da caminhada, eu dei 12.000, eu falei, opa, tá bom, tá com 150% da meta. Não dobrei ela, mas quase cheguei lá. Mas isso tem ajudado também. Quando eu estava estudando aqui para fazer a aula, teve até uma pessoa que falou, tem algumas coisas assim, quando eu estou ansioso, eu faço uma ancoragem, né? Eu olho para o ambiente e começo a ver o que eu posso contar, né? O que eu posso
olhar que me é familiar. E uma das coisas também que eu faço é meditar na palavra de Deus. Porque eu começo a olhar as promessas de Deus, eu começo a entender que Deus me ama, que Deus cuida de mim, que Ele vai olhar para o meu futuro, né, que é uma vida eterna do lado dele, e isso me ajuda a entender que mesmo que alguma coisa saia errado, Deus está no controle de toda a situação. Jacó não sabia o que ia acontecer no encontro com Esaú. Mas Deus estava no controle da situação. Deus tinha mandado ele de volta, né? Deus tinha falado, volte para a tua terra. Deu esse desejo para ele, prosperou ele. Não ia deixar ele morrer naquela situação. Né? Muitas vezes nós esquecemos essa promessa. Então, procure meditar na palavra de Deus. Procure olhar para a palavra de Deus como um refúgio também para a sua ansiedade. Se você puder, né, faça esse exercício de meditar em 1 Pedro 5,7 e responder essas questões. Leia alguns dos salmos, né, que falam sobre isso. Procure melhorar o teu processo de atividade física, como a Fábio colocou aqui. Olhe para você com graça. Seja gentil com você mesmo. Acho que isso vai ajudar bastante. Vamos orar? Senhor, eu queria te agradecer porque teu Espírito foi tão gracioso conosco nessa noite, Pai. Nós podemos olhar para a tua palavra e entendermos esse processo da ansiedade. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos amaste primeiro, tu entregaste Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por amor de cada um de nós e porque nós somos tão importantes para ti, Senhor. Nós podemos ser gentis conosco mesmo, Senhor. Nós podemos entender que a tua graça está sobre a nossa vida e não importa aquilo que nós fazemos, se não atinge um grau de excelência tão grande, se nós erramos, Pai, nós sabemos que está pronto para nos perdoar. Que tu controla todas as coisas, tu controla o nosso futuro, e nós queremos te agradecer por isso, Senhor, e queremos te pedir que todos os dias venha estar nos ensinando a respeito de como nós vamos vencer essa ansiedade. Nós sabemos, Senhor, que nós não devemos andar ansiosos, que nós não devemos andar angustiados pelas coisas que irão acontecer amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um ano, Pai. Mas nós somos humanos, Senhor, e nós somos fracos, e nós realmente fraquejamos porque nós queremos controlar todas as coisas. Mas nós queremos neste momento entregar, Senhor, o controle da nossa vida, do nosso destino, do nosso futuro em tuas mãos, e que teu Espírito Santo possa estar consolando, Senhor, os nossos corações, para que nós entendamos, Senhor, esse processo. Pai, nos ajuda a vencermos todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias melhorarmos, Senhor, e crescermos na tua graça, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir o teu amor nos envolvendo, Senhor, e porque tu nos amas, Senhor, porque nós achamos graça diante de ti, ó Pai, e porque tu tem deleitado, Senhor, em nossas vidas, nós também podemos fazer isso conosco mesmo, Pai. Que a semana de cada um seja repleta de bênçãos, Senhor, na tua presença, que cada um possa sentir esse amor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado por ter assistido essa aula. Tchau, tchau.